Olá, estamos dando início a mais um Aviva Cast e o programa dessa noite é a Hora da Família. Estamos aqui para falar de um assunto muito importante que é a instituição da família. Eu me chamo Rubens, Eu me chamo Eliséia. Maiara. esta é a minha família. E para darmos início ao assunto que nós vamos dialogar aqui neste momento, eu quero ler um versículo da Bíblia que está lá no livro de Gênesis capítulo 2 e versículo 7. Diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego de vida em suas narinas e o homem se tornou um ser vivo. Então, como nós podemos observar aqui, o primeiro ser que Deus criou foi o homem. Logo após isso, Deus criou a mulher. E lá no versículo 23 diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço em que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente, exclamou o homem, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do varão foi tomada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão um só. Então aqui deu instituição à família, e aqui está a minha família. E nós vamos dialogar sobre alguns assuntos importantes em relação à questão desta instituição familiar. Na instituição da criação que Deus concedeu a nós, né, os homens, o homem tem o papel de ser o provedor e o protetor. E, Eliséia, a mulher tem qual função? Como esposa, como mulher? O papel da esposa eu vejo como aquela que apazigua algumas situações, aquela que traz harmonia. Muitas das vezes as conversas ficam acaloradas em casa por causa de divergências em alguns assuntos. E eu acho que as mães, elas têm esse papel fundamental, que é de trazer aquele equilíbrio, aquele apaziguar alguns assuntos, algumas situações. Além de auxiliar, além de ajudar a administrar, enfim, é algumas das coisas que as mães e esposas devem fazer, né? Aqui no texto que nós lemos aqui fala acerca de o homem e a mulher serem uma só carne. Então são duas pessoas em uma só. Como que você poderia definir essa questão de uma só carne para que as pessoas possam entender qual é esse propósito de Deus de ter feito o homem de uma forma, a mulher de outra, e justamente trazendo os dois para que seja um só? Um só. Não é uma coisa simples, nem fácil de se fazer, mas é uma coisa que é possível ser feita. É uma coisa que vai se aprendendo com o tempo, né? Com o passar dos anos, com o passar do tempo, ou com o conhecimento um do outro, as coisas começam a se tornar mais fáceis. Não fácil, mas mais possíveis, né? Porque é um desafio, família é um desafio diário. Mãe, esposa, é um desafio diário. Não tem não tem um livro, uma uma receita pronta para cada situação. Cada situação é uma situação, por isso a dependência total de Deus para que o casamento de hoje em dia, dessa era moderna, consiga se manter em pé. Porque não tem como você manter um casamento sólido nos dias de hoje sem a presença do Espírito Santo na sua casa, na sua vida, na sua família. Não tem como você ter um casamento durável sem a presença de Deus. A gente vê muitos casamentos se desfazendo por causa de coisas pequenas. Às vezes não é nem aquela coisa gigante, aquele problema grande, mas são incompatibilidade de gênero, de gênios, assim, de não são compatíveis. Então, é aquela coisa de uma só carne. É estar, voltando à pergunta que você fez, né? Como ser uma só carne? É abrir mão de muita coisa. Como eu disse esses dias, é você não viver para você, porque a partir do momento que você se casa, que você decide formar uma família,
você não é mais você. Você já vai viver para outra pessoa e vice-versa. Porque se eu consigo viver para você e você consegue viver para mim, as coisas se dão, as coisas se unem, elas se dão certo. Mas se nós tivermos uma vida independente, uma vida individualista, a grande probabilidade do casamento é de ele não durar. Porque se eu tenho uma vida própria, você tem a tua vida própria, você não compartilha comigo, eu não compartilho com você, não tem como esse casamento durar. Mas para nós nos tornarmos uma só carne, não é só no relacionamento íntimo, mas é no relacionamento espiritual, no relacionamento intelectual, emocional e em todas as áreas. Financeiro, em tudo nós temos que ser uma só carne. Não é só um título, uma só carne é bonito, mas ele é uma prática diária para que se torne uma só carne. É, essa questão de relacionamento entre homem e mulher e casamento ser durável, família, na verdade, ela é bastante árdua, porque ela é difícil. São duas pessoas que têm gêneros diferentes. O homem tem o seu gênero, a mulher tem o gênero dela. Eles, na verdade, muitas vezes têm opiniões diferentes, mas o que acontece é que se não houver essa parcialidade no relacionamento, se não houver esse diálogo, né, que precisa ter, e para que os dois possam compartilhar tudo, na verdade, o casamento se torna algo difícil. E é aí onde que muitos casais, muitas pessoas se separam. Nós casamos com 19 anos de idade, nós éramos jovens ainda, nós temos praticamente 34 anos de casado. Não é algo muito fácil, porque a gente tem que estar toda hora aperfeiçoando as coisas. E a parte mais difícil do relacionamento é o que nós temos nos olhando. E eu quero agora fazer para Maiara dar a sua palavra de como que ela vê os pais, como que ela nos enxerga como pais, como que ela tem presenciado, porque ela já, já passou dos 18 anos, na verdade, e ela tem presenciado a nossa vida desde quando ela se entendeu, né? Na adolescência, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude dela, e hoje ela é uma mulher. Eu gostaria que ela falasse alguma coisa a respeito disso. Bom, na verdade, para mim, o casamento de vocês é uma inspiração, né? Porque hoje em dia, realmente, como a mãe falou, muitos casais, se você não levar a palavra, né, que nem a gente se baseia na palavra de Deus, né? De termos uma só carne, de um relacionamento ser uma só carne, né? Deus criou o homem e a mulher para juntos ser uma só carne. E o relacionamento de vocês, para mim, é um exemplo, porque hoje em dia as pessoas, na verdade, elas casam com o intuito de já separar. Ah, se não der certo, eu separo. Eles não têm o intuito de formar família, eles têm o intuito da individualidade. Sim, e eu vejo o casamento de vocês como um espelho para mim, que eu quero que seja o meu casamento se isso um dia acontecer, né? Porque só tá nas mãos do Senhor. Então, Vai acontecer vai sim. acontecer. Por de Deus, Em amém. nome de Se Jesus. não, não precisa. Se tiver Mas alguém vendo já, pode ter certeza que vai orando, que é tudo debaixo de oração. Vai ser uma benção. vai acontecer. Então eu acho que eu cresci, claro, né? Nenhum relacionamento é perfeito, mas eu cresci vendo um casal que sempre se apoiou, né? Que vocês sempre se apoiaram em tudo, seja nas horas boas, seja nas dificuldades, né? Nos momentos que a gente passou em família, que foram muito difíceis, vocês sempre estiveram juntos, sempre mostraram para mim, para o meu irmão que, né, que a família ela é importante, que a estrutura, né, essa estrutura familiar que vocês criaram para nós é algo importante. Então eu acho que isso é uma coisa que eu quero carregar para minha família, né? E que a gente possa passar isso para outras famílias também, né? Eu acho que é muito bacana. Legal. É uma coisa interessante em relação à questão disso aqui, sabe o que é? É que para que a família dê certo, há um segredo. E o segredo está em Deus. A família precisa saber que a instituição dela, a criação dela veio de Deus. Porque hoje nós vemos, às vezes, na mídia, uma família feliz. Como é que é o nome daquela família lá? Família
perfeita, né, que é a família de margarina, de comercial de margarina, Família Doriana. mas não existe, né? A família não existe. As famílias, elas são cheias de dificuldades e diferenças, né? Os filhos não são iguais, os pais, o marido não é igual, os pensamentos são diferentes, e até porque Deus nos fez individuais. Deus nos trata individualmente como indivíduos mesmo. E se ele achou que era possível juntar uma pessoa diferente de uma outra pessoa diferente, de uma outra, filhos diferentes, se ele achou que era possível, então é porque é possível. Né? Mas hoje a gente vê assim que, até dentro da igreja mesmo, muitas das vezes a gente vê as pessoas dizendo que não aguenta mais, ou que aquele problema é grande demais. Só que não é. São coisinhas que vão ficando mal resolvidas durante a caminhada. Só que também durante a caminhada é onde Jesus sempre trata os problemas. Ele não trata os problemas quando você está sentado, quando você está acomodado. Ele trata os problemas enquanto você está caminhando, enquanto você está se movendo. Aí ele vai tratando, como os discípulos de Emaús, quando Jesus, eles estão a caminho, no caminho Jesus tratou com eles e resolveu, e as escamas dos olhos caíram. Aí sim eles foram tratados e eles viram a solução do problema. E assim somos nós no casamento. Nós não temos um problema? Temos. Surge o problema? Sim. Mas aí nós ficamos retraídos e paramos. Não é a solução. A solução é você ir em busca da solução, que é o Senhor. Orar junto, orar sozinho, clamar. Como ontem nós estávamos na oração e a pastora ministrando, falando, fala para ele que você está cansado, fala para ele a verdade, fala que você não aguenta, que está pesado demais, que está difícil demais. Isso muitas vezes acontece. Então, fala isso, porque não há nada impossível para o Senhor. E é de experiência própria, né? Ninguém vive um casamento único desde a juventude, no namoro, noivado e casamento por mais de 30 anos, sem nenhum problema. Então, nós vemos que e as pessoas só param para ouvir quem já teve muitos problemas. As pessoas só param para ouvir quem consegue superar problemas. Ninguém para ouvir quem tem uma vida perfeita. Que experiências teria para passar? Então as pessoas param para ouvir quem já teve muitos problemas. É o nosso caso. Já tivemos muitos problemas. Mas em todos eles nós incluímos o Senhor. Porque se isso não fosse real e nem verdadeiro, né, Mayara? Nós não estaríamos aqui hoje. Se nós não tivéssemos chamado o Espírito Santo a fazer presente na nossa vida, no nosso casamento, como relacionamento de mãe e filha, de mãe e filho, de pai e filho, com certeza nós não estaríamos hoje aqui falando sobre isso. Quem diria que nós íamos estar falando para tantas pessoas, como a internet que cresceu tanto nesses últimos anos de pandemia, ela se avançou de uma forma tamanha, a gente consegue chegar em tantas pessoas, falando sobre algo que nós fomos vencendo dia após dia, ano após ano, problema após problema, e hoje nós conseguimos testemunhar de que por nós mesmos jamais conseguiríamos. Mas porque o Senhor esteve presente na nossa vida, está presente na nossa vida, nós conseguimos avançar. Conseguimos chegar até aqui. Certo. Eu quero dar uma interpretação sobre essa questão aqui de dois serem um só, porque na verdade o mundo, o que ele tem ensinado para as pessoas? Se o teu casamento não der certo, separa. Essa pessoa não é a pessoa que é para ser a sua esposa ou seu esposo. Isso é uma mentira, não é verdade. Porque na verdade de tudo é que Deus, através do propósito que ele tem e na união que ele fez do homem e da mulher, como no caso a nossa união entre eu e Eliséia, e todos os problemas que nós tivemos, tantas coisas nós já passamos, nós nos fortalecemos justamente quando? Quando nós começamos a enfrentar nossos problemas. Quando nós começamos a resolver os problemas. Nós não fugimos deles.
Nós não abandonamos eles, nós não escondemos nossos problemas. Nós trouxemos à tona eles e nós procuramos resolver. E isso foi em todas as áreas que nós temos, área financeira, área pessoal, área conjugal, área familiar, em todos os sentidos. Na área espiritual, então em todos os sentidos. Então não tem como você tentar resolver algo dizendo assim, eu vou me separar e vou, sabe, uma nova vida. Você não vai ter uma nova vida. Você vai levar o teu problema para aquele lugar, porque você não está resolvendo ele. Você está simplesmente fazendo o quê? Ou adiando o seu problema. E aqui, quando a Bíblia fala que dois são um só, é porque justamente aquilo que um passa, outro nem passa. Eu me lembro quando a Elisé ficou grávida do nosso primeiro filho, do Rony, ela teve enjoo. Eu tive enjoo. Ela teve vontade de comer. Eu também tive vontade de comer. Então o que acontece? É justamente o que a palavra de Deus nos mostra. Os dois são um só. E hoje é interessante que às vezes algumas coisas acontecem entre nós que acontece comigo, acontece com ela, acontece com ela, acontece comigo. Por quê? Porque é justamente essa questão de serem os dois um só. Então não tem como você querer se esconder disso e fugir disso e dizer, não, a minha esposa. Porque sabe o que acontece? Vou ser bem sincero e dizer uma coisa aqui para todos os homens. Você vê que aqui na Bíblia, Deus primeiro ele cria o homem, depois Deus cria a mulher. Deus chama o homem para uma missão, depois ele cria a mulher. Quando Deus chamou o homem para uma missão, a primeira missão do homem era dar nome aos animais. Depois disso, Deus criou a mulher. Até uma frase bem legal que eu acho bem bacana, que eu já falei para Isaías uma certa vez, que Deus ele não criou a mulher da cabeça do homem para que não viesse ultrapassar a ele, também não criou a mulher das mãos do homem para que não viesse ser amassada por ele, muito menos seus pés para que não viesse ser pisada por ele. Mas diz a Bíblia que Deus criou a mulher na costela do homem, debaixo do seu braço, perto do seu coração, para ser amada e ser protegida por ele. Você quer ganhar uma mulher na sua vida? Fala isso para ela. Algo muito bonito, algo muito interessante e que na verdade mesmo, sabe, é uma verdade. É algo muito verdadeiro. E eu gosto muito dessa frase porque essa frase é o que me mantém em respeitar ela, em honrar ela, em saber que eu tenho uma missão e essa missão ela tem que se cumprir. Por quê? Porque através da vida dela nós temos nossos filhos. Eu tenho minha filha que vai se casar. Estão esperando aí os candidatos. Pode mandar lá para o 0800 o telefone e vai dar tudo certo. Né? Mas vai ser bem vigiado, tá? Não vai pensar que vai ser de graça, não. Nós vamos dar uma olhadinha no currículo da pessoa, né? Para ver se realmente o primeiro princípio tem que temer a Deus, né? E trabalhar. Aí para poder sustentar a família. Aí o resto não dá conta. Mas então, eu tenho que ser exemplo dos meus filhos. Eu tenho uma filha mulher, tenho um filho homem e eu preciso que eles sigam um exemplo de uma pessoa, de um homem de caráter. E eu procuro ser esse homem de caráter. Digo para você que não é fácil, porque nós temos todos os dias lutas e batalhas e dificuldades. Então, na minha questão, ser uma só carne é justamente ser isso. É fazer isso. E através disso eu tenho tido do meu lado uma adjutora, uma auxiliadora, porque com certeza está se cumprindo nessa vida aquilo que Deus realmente tem para todos nós. Mas uma coisa importante é que eu quero que a Eliséia fale algo sobre isso e a Mayara também fale algo sobre isso, sobre o tempo em família. Já que Deus instituiu a família, Deus tem que dar a ela um tempo. E a hora da família é justamente para isso, para que nós possamos ter um tempo. E o que você tem a dizer em relação à questão desse tempo da família, Eliséia? Tempo em família. Eu acho assim, fundamental, importante. A gente nunca planejou ter esse tempo em família. A gente nunca não foi agendado assim. Nós temos que ter um tempo em família. Isso aconteceu naturalmente, de forma bem orgânica. A gente simplesmente gosta de estar junto. Quando eles eram crianças pequenas, assim, a minha hora preferida do dia era tarde, quando eles chegavam do colégio e a gente sentava para tomar café. Então, eu preparava toda a mesa, e aí eu chegava o Rubens, chegava um, chegava outro, todo mundo contava uma história diferente. E aquela balbúrdia, aquela falaria. Então, era a minha hora preferida do dia. Hoje não é diferente. Todo mundo chega meio que no mesmo horário, com assuntos diferentes, porém, um pergunta do trabalho do outro, como que foi, ri, questiona, e conseguimos continuar com a mesma balbúrdia. Mas, enfim,
é, nós gostamos do tempo em família, tanto em casa, às vezes só paramos para assistir um filme juntos, é, às vezes só jogamos conversa fora, às vezes gostamos de jogar jogo Uno, por exemplo, a gente gosta de jogar Uno. É, às vezes a gente sai para comer, às vezes a gente vai no cinema. Esse tempo em família, e assim, às vezes todo mundo está em acordo com esse tempo, e às vezes não, não é verdade? Porque às vezes o meu filho fala assim, vai passar um filme da Marvel, por exemplo. O Rubens não gosta, mas ele vai. Então, todo Não mundo vai, entendo nada daqueles filmes da Marvel lá. mas todo mundo vai. Outra hora é comer uma pizza, outra hora é jantar fora, ou nenhum aniversário passa batido, sempre tem uma comemoração, por simples que seja, entre nós mesmo. Então esse tempo em família, ele nos mantém unidos. Essa é a palavra, nos mantém unidos. Só rapidinho, um exemplo. Meu filho uma vez teve uma namorada e ela não tinha muito esse vínculo familiar. E quando ela viu que ele ia na casa dela, ele passava o dia no sábado na casa dela, mas no domingo ele ia buscar ela para almoçar na nossa casa. E ela falou para mim, e um dia ela chegou e falou assim, eu acho tão lindo, porque ele não almoça fora de casa no domingo de jeito nenhum. Ele fala, não, ele fica incomodado quando vai chegando a hora do almoço, porque ele tem que ir para casa para almoçar com a família. E isso nunca foi nos imposto a eles isso. Isso foi sempre algo natural. E então, e ela vinha almoçar e ela falou assim para mim: "Eu posso trazer os meus sobrinhos para almoçar aqui com a gente, para eles aprenderem como é legal ter uma família no domingo, porque a nossa família não costuma participar de refeições juntos, dias nenhum da semana." Eu falei, sim, lógico que pode. E ela começou a ir almoçar nos domingos e levar os sobrinhos dela para almoçar na nossa casa no domingo. Então, a gente vê a necessidade das famílias hoje até de se conhecer, né? Que às vezes nem se conhece, não conhece o gosto do irmão ou da irmã, ou o gosto da mãe, ou o gosto do pai, ou os pais o gosto dos filhos, porque não tem tempo. Então, esse tempo em família, ele é curador, ele é transformador, ele é aconchegante. A gente gosta de estar junto em família. Legal. Mayara, fala aí um pouco do tempo em família, o que você acha? Essa questão do domingo eu até ia comentar, que sempre foi algo que a gente fez em família desde criança, né? Porque a gente chegava da escola bíblica dominical e do domingo e almoçava todo mundo junto. Isso foi uma coisa que sempre ficou. Mesmo na nossa adolescência, né, hoje na nossa juventude, é algo que a gente não abre mão de estar, né? Claro, imprevistos acontecem, mas é algo que a gente não abre mão de estar em família no domingo. E o relacionamento à mesa, né? Né, a minha mãe sempre fala que o relacionamento à mesa traz cura, traz libertação. Isso é algo que realmente é verdade. A gente tira sempre uma vez no mês para sair, nós duas, bater papo, conversar e falar sobre qualquer coisa, mas é um tempo de mãe e filha que a gente tira todo mês para a gente poder sentar à mesa e conversar, assunto que de mulher, vamos colocar assim, né, que a gente possa falar entre nós duas sem que, né, enfim. Mas o tempo em família, ele é importante, porque a gente vê o quanto a gente cresce também, o quanto a gente, né, amadurece, porque daí a gente começa a compartilhar experiências, né, e essa questão do, a gente sempre a gente na verdade não se programa, né, é sempre aquela coisa assim, vamos, vamos, é sempre na hora, né, vamos, vamos. Então eu acho que esse tempo é importante para trazer crescimento, para trazer amadurecimento, para instituir em nós também essa questão da família, porque, né, hoje em dia a família ela é tão, as pessoas, na verdade, hoje em dia as pessoas elas não querem formar uma Não dão família, né? valor à Elas família, não né? dão valor à família. Realmente, os valores estão invertidos hoje em dia. A família é algo que não tá, que não entra, não cabe no valor da sociedade hoje em dia. E isso é algo importante, né? Nem hoje o meu irmão não faz parte né, não está nos caminhos, mas ele não abre mão de estar conosco, né? E isso poderia ser uma coisa que
talvez fosse um impedimento, sim, mas ele Ué. jamais abre mão de estar conosco, mesmo, né, a gente, né, a linguagem ser diferente, né? E a família, instituir a família hoje na sociedade é algo que tem que ser muito importante. E a gente tem que trazer isso desde pequeno, né? Porque a família é algo sensacional, é uma coisa que Deus criou que é maravilhoso. E já é bom você ter, ser família, você se sentir amado. E ontem a pastora fez aquela ministração e na hora que eu estava orando lá, eu falei assim, Deus, eu quero me sentir amada por ti pai, como pai ama filho. E quando eu estava orando nesse sentido, o meu pai veio me abraçar. Deus usou o meu pai para vir me abraçar, para mostrar que o amor do pai é real, né? O amor do meu pai físico, o amor do meu pai espiritual é real. Então, Tem amor dos dois tem pais. o amor dos dois pais. E aquilo eu pedi aquilo na hora e Deus me respondeu no mesmo momento, na hora que ele mandou meu pai ir lá. Ela falou assim: abrace alguém, fale com alguém, se misture com alguém. Ele mandou o meu pai ir lá me abraçar para mostrar que ele realmente me ama e que assim como o meu pai terreno me ama, meu pai do céu também me ama. Certo. O relacionamento familiar, ele precisa de tempo, né? E é necessário com que a gente tenha esse tempo, a gente dê esse tempo, com que você presencie esse tempo com a tua esposa, com os teus filhos, ou de repente com um, de repente com outro. Eu, às vezes, pego minha esposa, a gente sai, dar uma caminhada, conversar, andar na praia. Então, a gente tem esse tempo junto e a gente conversa algumas coisas, de repente temos que aparelhar, né, as coisas para que elas possam estar juntas, e isso é muito importante. E aí a mesma coisa é com os filhos. Hoje de manhã eu estava indo trabalhar com a minha filha e aí nós conversamos no carro e eu estava contando para ela um testemunho que aconteceu na minha vida. Na verdade, um testemunho de que eu passei por uma dificuldade no ministério, mas que eu não abandonei o ministério e simplesmente Deus proveu aquilo que eu estava fazendo para Ele. Então, eu comentei isso com ela. Por quê? Porque, na verdade, isso é importante, sabe, que ela saiba. Embora ela já sabia, de repente, alguma coisa, mas foi interessante eu repetir novamente, porque, às vezes, as pessoas querem levar para a família somente os problemas, somente as coisas ruins. Como, por exemplo, chegar em casa e sobrecarregar a esposa, sabe, brigar com os filhos, discutir com os filhos. Isso aí não vai te levar a nada. Tem que procurar fazer as coisas de uma forma boa. Então, com certeza você vai ter dificuldades no trabalho. Eu já, esses tempos atrás, aí eu já me policiei sobre isso aí, de chegar em casa e não comentar nada sobre o que acontece no meu trabalho, evitar de comentar, de falar, mas às vezes a gente acaba escapando alguma coisa. Mas bom mesmo é não falar. E assim, eu peguei um costume de sempre perguntar para meus filhos como é que foi o dia, sabe? Como é que eles estão, sabe? E sempre dizer, né? Deus te abençoe, Deus esteja contigo, Deus, né? Esse dia, sabe? Ele trabalha na sua vida, te usa, né? Porque é uma coisa importante. E então a gente tem que, como homem, e como a gente vê aqui na Bíblia, quando a Bíblia fala, quando Deus fala acerca, primeiramente é para o homem, o que acontece? O mundo, na verdade, ele interpreta essa forma isso que Deus colocou de uma forma diferente. Que nem, por exemplo, igualdade entre homem e mulher. O homem e a mulher precisam, eles são desiguais? Não. Foram criados à imagem e semelhança de Deus, então são iguais, certo? O homem foi criado do pó da terra e a mulher foi criada com a costela do homem, que também é do pó da terra. Então, eles são iguais. Mas sabe o que o mundo quer fazer? O mundo quer fazer com que essa igualdade se torne desigualdade. Qual a igualdade que o mundo quer que justamente isso aconteça? Por exemplo, uma das brigas maiores aí é que a mulher não pode ganhar menos que o homem. Porque o trabalho é igual, porque ela faz as mesmas funções, etc e tal. A mulher trabalha em casa, está ali na casa, tem que ganhar salário do marido. Então são coisas que o mundo traz e que em muitas famílias isso acaba prejudicando o relacionamento. Tanto com o marido e a mulher, quanto com os filhos. Porque às vezes a casa se torna um inferno em que ambos se discutem, sabe? E ambos querem essa igualdade. Mas eu quero dizer para vocês que a maior igualdade dentro de um lar está no respeito.
E o respeito, ele gera algo muito importante, porque assim, eu não preciso que a Elisé me faça feliz. Preciso fazer ela feliz. Porque se eu fizer ela feliz, eu vou estar feliz. E mesma coisa os meus filhos. Se eu trazer felicidade para os meus filhos, eu vou ser feliz. Então, que a gente possa colocar isso em prática e que a gente possa desfrutar dessa felicidade, porque a Bíblia diz que melhor é dar do que receber. E quando você dá, você recebe também. Então, isso é importante. E esse momento que nós sempre estamos juntos, nós estamos dando algo um para o outro, estamos recebendo um do outro. Nós fomos jantar fora esses dias atrás e foi algo muito interessante porque nós sentamos na mesa e para comermos, né? Nós quatro juntos, nós sentamos para comermos e ali a gente deu risada, a gente se lembrou de algumas coisas que aconteceram no passado, que não vou falar agora aqui, mas vou falar futuramente, né? Quando a minha filha era pequena e meu filho, mas são coisas assim, que trouxeram para nós lembranças e nós começamos a dar risada. Então existe essa brincadeira que é algo assim positivo e que realmente traz alegria ao nosso coração, porque também não é só questão de trabalho, não é só questão, sabe, de vida financeira, de dinheiro. Essas coisas são importantes, mas o mais importante é você ter uma família feliz, o mais importante é você fazer a tua família feliz, o mais importante é você ser feliz porque a tua família é feliz. Então, essa questão de nós temos essa responsabilidade como homem, o homem tem uma responsabilidade que eu vejo que Deus deu a ele, que não, sabe, isenta a mulher da sua responsabilidade, não isenta os filhos da sua responsabilidade, mas o homem tem a responsabilidade. Por quê? Porque, na verdade, o que nós vemos aqui é que Deus lhe chama primeiramente o homem. Por quê? Porque o homem tem a responsabilidade de ser o protetor da família, de ser o provedor da casa, e ele tem como principal atividade de chegar em casa e trazer a alegria dentro de casa e não trazer os problemas. Então, que isso possa ser útil na sua vida, seja útil na sua família. Reflita sobre isso e pense sobre isso, porque isso é muito importante para nós. E, né, é importante para a família. E então, eu acredito que deu para nós mais ou menos, né, temos aqui um início desse propósito de Deus e do que realmente a família, né, deve de fazer e precisa fazer juntos. E então é só seguir aquilo que Deus tem te colocado como responsabilidade para que tudo dê certo, para que você possa desfrutar do melhor de Deus na sua vida e possa também a tua família desfrutar do melhor de Deus também na vida deles. Então, para nós encerrarmos a Hora da Família de hoje, eu gostaria de deixar uma mensagem para os homens. Para os homens. Você gosta do seu futebol, certo? Não tem nada a ver, não tem problema nenhum, certo? Você jogar sua bolinha, você querer fazer sua pescaria, você querer de repente fazer o seu passeio, né? Desde que não, sabe, envolva outras coisas que não são importantes na sua vida e que vão prejudicar o teu relacionamento conjugal. Eu quero deixar uma mensagem para você. Honre a sua esposa, honre seus filhos, porque isso vai ser muito importante para o seu legado. Sabe por quê? Porque através dos seus filhos virão seus netos. E aí, seus netos vão perguntar assim para os filhos do avô: quem foi o meu avô? Como meu avô era? Ou se de repente você tem netos, você já está tendo um relacionamento com os netos. Eles possam enxergar em você algo muito importante. Para quê? Para que eles possam dar continuidade, sabe, ao propósito de Deus na sua vida e na vida da sua esposa e dos seus filhos. Então, a mensagem que eu deixo para você, homem: honre a sua esposa em todos os sentidos, de todas as formas, de todos os jeitos. Às vezes, de repente, nós sabemos que existe aquela dificuldade financeira, porque hoje em dia tudo é mais difícil, mas de repente pega sua esposa e saia passear com ela sem, sabe, dinheiro mesmo. Pegue na mão dela, vamos dar uma volta na praça, vão na praia, onde você estiver, leve ela junto com você. Se de repente ela quiser ir no shopping, vai com ela no shopping. Às vezes é meio chato mesmo o homem pro shopping, eu já sei, porque eu já participei disso aí, já tive assim, muita dificuldade mesmo no shopping. E todo homem que vai no shopping, ele tem o lugar do homem. Os bancos do shopping. Você vai lá tá o homem sentado no celular, ou com aquela cara de quem chupou manga com limão, e aí o que acontece? Né?
Não vendo a hora de ir embora para casa. Mude um pouquinho, aceite. De repente, vá lá junto com ela, vai experimentar uma roupa, ela vai ver um sapato, ela vai ver uma coisa, vai junto com ela. Eu sei que a hora mais difícil do homem é quando ela pega 2 sapatos e ela diz assim, qual ficou mais bonito? Aí você dizia assim, os 2 ficaram bonitos. Ela não quer levar os 2, porque ela não sabe do teu bolso, né? Ela sabe que vai sacar para você. Eu escolho um sapato. Diga assim, olha, esse aqui ficou bonito, fala a verdade para ela. De repente, se ela não gostou, ela vai dizer que não gostou. Porque a mulher, às vezes, é muito mais sincera que o homem. Esta é a mensagem que eu tenho para deixar para todos os homens. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. A Elisé agora vai dar uma mensagem também. As mulheres, né? Vamos deixar uma mensagem final às mulheres. É uma sugestão de alguém que está casado já há mais de 30 anos e que tem dado certo até aqui. A tua família é um presente de Deus para você. Por mais cansativo que alguns dias sejam, por mais desgastantes que sejam, às vezes é difícil ter uma jornada dupla de trabalho fora, trabalho em casa, às vezes é igreja, é ministério, é muita coisa junto, mas vale a pena. Busque em Deus força, busque em Deus estratégias para que você possa vencer. Deus vai te dar graça, Deus vai te dar força para que você possa ser uma mãe, uma amiga, uma auxiliadora, uma ajudadora. Não perfeita, porque não existe perfeição, mas existe o esforço. E quando Deus vê que nós nos esforçamos, que nós valorizamos aquilo que Ele nos deu, aí Ele nos dá graça para vencer. Não reclame. Tem dias que são difíceis, tem dias que são cansativos, mas tudo que você não valoriza, o Senhor tira. Então, valorize seus filhos, valorize seu marido, valorize seu trabalho, valorize seu ministério grandemente. Sirva, sirva, sirva. Hoje, se eu fosse pedir algo para o Senhor, eu pediria para o Senhor força para servir os meus filhos, servir meu marido, servir ao Senhor em primeiro lugar, servir a obra do Senhor e servir sempre. E um coração humilde. Acho que se o Deus me desse chance hoje de pedir 2 coisas, eu pediria um coração humilde e saúde física, saúde emocional, saúde espiritual para servir. Então, quando você serve de verdade, não tem como o Senhor não recompensar a tua casa, a tua família, teu marido, teus filhos. É aquela mulher plantada junto ao ribeiro de águas que a seu tempo dá seu fruto. Eu quero ser a mulher de Provérbios. Penúltimo capítulo de Provérbios fala sobre essa mulher. E eu pretendo um dia chegar a ser essa mulher. Então, dê valor. Por mais difícil que esteja, talvez agora seja um tempo difícil que você esteja passando, mas vai passar. Valorize. O Senhor tem planos para a tua vida, o Senhor tem planos para a tua família, para o teu casamento. O Senhor tem solução para tudo. Não tem nada difícil, nada impossível. Os teus filhos serão essa bênção que você quer que eles se tornem, se eles ainda não são, eles se tornarão através da tua vida, da tua perseverança, da tua insistência e do teu exemplo como mulher. Então, vamos nos esforçar e nós vamos vencer. Amém? Deus abençoe a todas, que o Senhor te guarde, faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê graça, abundante graça. Maiara, deixa uma mensagem para os filhos, para os jovens. Para os jovens da minha geração e das gerações futuras, honra seu pai e sua mãe para que se prolongue seus dias na terra. É um mandamento que eu carrego comigo e que isso tem que ser algo que tem que estar no coração de todos os filhos, apaixonado pelos seus pais, apaixonado por Deus, para que a gente tenha esse temor por Deus e que a gente honre os nossos pais que nos dão tanto, que fazem tanto por nós, né, que nos ensinam tanto. E é essa mensagem que eu deixo, que Deus abençoe todo mundo. Amém. Nós estamos encerrando o nosso programa de hoje. É a hora da família. Mas eu quero deixar aqui para você algo que é muito importante. Se você está passando por alguma dificuldade,
com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos, com você mesmo, que você possa deixar nos comentários ali embaixo a sua dificuldade, se você quer ajuda. A nossa igreja, a Igreja do Avivamento, está de portas abertas para te ajudar, para te acolher, para te abençoar. Nós vamos orar por você, orar pela sua família. Nós vamos realmente fazer parte daquilo que Deus nos trouxe para fazer parte. Então, nós queremos deixar aqui, né, nos comentários a oportunidade de você poder colocar ali a sua necessidade, um pedido de oração, ou de repente você quer conversar com alguém, com os nossos pastores, pastor Wilson e pastor Elisete. Tenho certeza que eles estão disponíveis para fazer a obra. A pastora Michele também é uma abençoada de Deus. A pastora Michele me lembra minha mãe. Domingo eu ia falar isso, que a senhora lembra minha mãe. É ou não é? Desde o primeiro dia que eu vi a pastora Michele, ela lembrou a minha mãe. Ela já está aqui, ó, guarda aqui no meu coração. Minha mãe já é falecida, mas graças a Deus, né, Deus tem nos trazido, assim, às vezes coisas assim para nos trazer refrigério, para nos trazer algo bom, lembranças boas. E minha mãe só me deixou lembranças boas, né? E sei que ela está nos braços de Deus, e sei que ela tudo isso aí, tá? Então, se você está precisando de algo, deixe nos comentários lá que nós vamos entrar em contato com você, tá certo? E para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, nós vamos fazer uma oração em família, pela sua família, pela nossa família e pela família de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos e glorificamos a Ti, Senhor amado, pela Tua graça e pela Tua presença. Te agradecemos, ó Pai amado e santo, poderoso Deus, pela instituição que o Senhor nos colocou, o Senhor nos deu, Senhor amado. A instituição da família, ó Pai bendito, eterno e poderoso Deus. Muito obrigado por o Senhor nos fazer entender e compreender o quão importante é a família, o papel do homem, da mulher, dos filhos. Deus maravilhoso, eterno, poderoso e soberano. Eu e minha família somos gratos a Ti, ó Pai amado e santo, pela Tua presença em nossas vidas, Senhor amado. E também, ó Pai bendito, eterno e poderoso Deus, pedimos que neste momento o Senhor entre em cada casa, em cada lar, ó Pai bendito, eterno e poderoso Deus, no coração de cada homem, de cada mulher e cada filho, ó Pai bendito, eterno e poderoso Deus, do esposo e da esposa, dos filhos, ó Pai amado e santo, e que ali, meu Deus amado, bendito, eterno e poderoso, esta semente, ó Pai amado e santo, a semente do amor, ó Pai querido, eterno e poderoso Deus, ela venha florescer, ó Pai amado e santo. Ela venha, ó Pai bendito, eterno e poderoso Deus, se manifestar, Senhor amado e santo, e que assim os filhos e os pais se respeitem, Senhor amado, e possam desfrutar das Tuas mais ricas e preciosas bênçãos, Senhor amado. Deus maravilhoso, eterno e poderoso, em nome de Jesus nós te agradecemos, oramos ao Senhor e pedimos a Ti a Tua bênção e a Tua graça, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe e até o próximo AvivaCast, a Hora da Família. Tchau!